Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Quantos estão aqui pela primeira vez? É a primeira vez que você vem na PIBAN. Olha lá, 1, 2, 3, quantos? Mais gente lá, mais gente lá. Olha, sejam todos muito bem-vindos. E você também que acessou a celebração da PIBAN aqui via internet, pelos canais da nossa igreja, que Deus também te abençoe. Queridos, nós fomos criados para adorar ao Senhor. E uma vez que descobrimos a razão da nossa existência, que fomos criados para a glória de Deus, glorificar o nome de Deus, adorá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, então nós nos aproximamos do corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Na igreja, então, depois que aceitamos a Jesus, depois que a rede missionária do céu entra no nosso coração e nos alcança para o corpo vivo de Jesus, nós começamos a desenvolver os dons espirituais. Porque somente com os dons espirituais e subordinados, submissos, totalmente conduzidos pelo Espírito Santo, é que a gente consegue conviver e viver com tanta gente diferente. Gente bonita, mas um mais complicado que o outro. Você se encaixa aí nesse mais complicado que o outro? Todos nós. Mas Jesus entra na nossa vida e Ele faz com que nós tenhamos unidade. Cada um tem, sim, uma característica, uma personalidade, quem sabe até uma cosmovisão, uma visão de mundo diferente uma do outro, mas quando nós pensamos em igreja, nós pensamos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habitando o nosso coração, e nós, em obediência a Ele e à vontade dEle, vamos nos perdoando, nos ajudando, contribuindo, cooperando, estendendo a mão, ajudando, levantando o que está com os joelhos vacilantes, trôpegos. É assim que eu e você precisamos viver no corpo de Cristo. Filipenses 2, 14 e 16, coloque em prática o seu dom espiritual, mas como pastor, eu devo colocar o meu dom espiritual, a minha personalidade, a minha paixão ministerial em prática. Filipenses 2, 14 e 16 revela algumas verdades que eu quero trazer para você nesta noite. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais o quê? Irrepreensíveis e sinceros, verdadeiros, íntegros, honestos, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo ensinava, Paulo ministrava, Paulo disciplinava, Paulo exortava, Paulo mostrava e apontava a direção do Espírito Santo às igrejas por onde ele passava. E ele está dizendo o seguinte: olha, façam sem murmuração, sem contenda, sejam sinceros, sejam retos, sejam íntegros. Por favor, não me façam ter corrido em vão, ter feito tanta coisa, ensinado tanta coisa, e vocês não estão colocando em prática. Ele chama a atenção, porque lá na igreja dos Filipenses estava havendo uma discussão, uma briga. Estava havendo lá uma contenda, uma desordem. Gente que não estava andando segundo o propósito para o qual Deus concedeu a graça de estar linkado ao corpo vivo de Cristo. Queridos, você é corpo vivo de Cristo nesta terra. Você não vive mais para você mesmo, mas para a glória de Deus. Você não vive mais para o seu próprio prazer, para a sua própria vontade, mas para cumprir o propósito de Deus. Por isso é que nós precisamos realmente fazer todas as coisas que Deus nos mandar, sem murmuração nem contenda. Cada cristão recebe em si, quando crê no nome de Jesus, o selo do Espírito Santo. Ele, o selo, é a garantia da nossa salvação, eleição, regeneração, santificação, predestinação, enfim, tudo que precisamos para a nossa redenção.
é esse selo que garante que eu e você estamos salvos em Jesus. É este selo do Espírito Santo que garante a nossa entrada no reino eterno do Senhor. Mas o reino eterno do Senhor não vai chegar, já chegou. No céu, você não vai precisar de fruto do Espírito, no céu você não vai precisar de paciência, longanimidade, bondade, mansidão, domínio, nada disso. Por quê, pastor? Porque lá você já será perfeito. O dom espiritual é para ser vivido aqui, hoje, já. A sua eternidade não vai começar quando você partir, ela já começa hoje. Por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção dos filipenses para que eles vivam intensamente o serviço com prazer, com alegria, desenvolvendo bem o seu dom. Todo ser humano que se entrega a Jesus recebe dons espirituais e nós precisamos zelar por eles. Quando a gente zela, quando a gente faz a vontade do Senhor, quando a gente cumpre o propósito do Senhor, Ele vai te dando mais dons, Ele vai te dando mais oportunidades, você vai vendo mais a glória de Deus, você vai vendo que por meio da sua vida, não é você não é a fonte, fala isso para o teu irmão aí, você não é fonte, você é canal de passagem, a fonte é o Senhor. Faz assim comigo, ó. A fonte é o Senhor, aponta para lá, ó. Faz de conta que tem uma cruz lá, a fonte é o Senhor. E nós precisamos ser aquele canal totalmente desobstruído. Tem que estar limpo para passar. Aí, lembra de Pedro? Ele falou o quê? Olha para nós. Aí ele disse, olha, nós não temos absolutamente nada, nem prata, nem ouro. Mas o que recebemos, o que temos, isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Quem acredita aí que ele levantou e andou? Não tinha prata nem ouro, não tinha bens materiais, mas eles tinham o poder do Espírito Santo e eles eram um canal de Deus. No momento em que eles fizeram aquele sinal, aquele prodígio, aquela maravilha, as pessoas começaram a olhar para eles. Sabe aquele susto? Aí Pedro corta logo. Pedro cortou logo, deu logo uma tramontina, cortou, tia Estela. Vocês estão pensando que foi da nossa parte que veio esse poder? Vocês estão pensando que foi no nosso nome? Vocês acham que em nós tem alguma coisa que possa ter feito esse homem levantar? E ele disse, olha, fiquem sabendo que o Jesus a quem vocês crucificaram foi no nome dele. No nome dele, que ele agora aqui está perfeito, e são. Então, quando você vai servir, olhe para nós. Não foi isso que ele disse? Mas quando alguém vai querer te dar dinheiro, te aplaudir, te seguir, você se tornar uma pessoa seguida por todos, você vai dizer assim, não me sigam, sigam a Jesus. Se vocês estão vendo Jesus em mim, pode me seguir, que eu estou seguindo a Ele. O que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se você está seguindo alguém, porque essa pessoa revela Jesus, o amor de Jesus, a paciência de Jesus, o cuidado de Jesus, se você tem prazer em estar com pessoas assim, você vai crescer. Mas se você se associar a pessoas, pode estar dentro da igreja, pode ser seu irmão, pode estar aí do seu lado, mas ela não está ainda afinada na fé em Jesus, ou você a ajuda, ou você vai cair com ela. Uma vez uma pessoa foi demover uma pessoa de cometer um suicídio. Alguns aqui já conhecem essa história, mas vale a pena contar novamente. Vale a pena ver de novo. E o camarada estava lá na beira da ponte. Hoje eu me morro. Hoje eu vou dar cabo da minha vida. Aí o sujeito parou o carro, foi lá e falou assim, aí começou a conversar com ele, tentando demovê-lo. E o camarada começou a conversar com ele. Daqui a pouco os dois estavam se jogando. Nós temos salvação plena em Jesus. Não podemos ser levados, em hipótese alguma, a praticarmos as obras de quem está morto. Irmã Zulmira, minha coroa de glória, nós não podemos pender para a carne. De lá nós já fomos resgatados.
De lá nós já fomos salvos, de lá nós já fomos libertos, regenerados, transformados. Agora é viver a nova vida em Cristo, servindo aos irmãos com alegria e apresentando sim um novo cântico de louvor ao Senhor a cada encontro, a cada momento ministerial, seja na tenda de oração, seja na célula, seja no ministério, seja aqui na celebração. Parabéns, homens! Parabéns, homens! As mulheres deviam bater palma agora, mulheres. Meu Deus! Os homens, olha, trabalharam muito na terça-feira. Nunca fazem nada. Mas nessa terça-feira, que bênção! Isso aqui estava cheio de mulher. Eu nunca vi tanta mulher na minha vida. Mulher espalhada para todo lado, ainda tinha mulher lá fora e os homens trabalhando. E carrega a mesa, e carrega a cadeira, e monta tudo, e lava, e passa, e vai para lá, e vai para cá. Uma correria linda, bonita. Serviram ao Senhor servindo as irmãs. É impossível servir ao Senhor sem estender a mão para ninguém aqui embaixo. Ah, eu sou servo do Senhor. Como é que você prova que você é servo do Senhor? Quando você está servindo as pessoas. Não há como servir a Deus se você está se escondendo. Não há como servir a Deus se você não está edificando ninguém, se você não está discipulando ninguém, se você não está cuidando de ninguém. Você só é servo do Senhor quando a sua vida está pronta para servir as pessoas. Por isso devemos fazer todas as coisas sem murmuração. Efésios 1, 11 a 14. Vejam, nele fomos também escolhidos. Você pode ler comigo? Nele a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu e você fomos separados por Deus, e isso é um privilégio. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: vivam de um modo digno do evangelho que vocês aceitaram. Sirvam ao Senhor, servindo aos seus irmãos. Este mesmo Espírito Santo, além de nos garantir a salvação da alma, também nos dá poder e autoridade para cumprirmos o propósito da missão de levar o evangelho da graça de Deus aos quatro cantos da terra, ou seja, a todas as pessoas do mundo. Vamos ler juntos Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A nossa igreja, a Igreja Batista, de um modo geral, todas as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, todas elas cooperam entre si para sustento de milhares de missionários, seja na mundial, seja no âmbito nacional, estadual, urbano. Nós trabalhamos em cooperação, mas cada igreja, individualmente, não pode terceirizar isso. Por isso a nossa igreja está fazendo missões aqui, missões no estado, missões na nação e missões também no mundo, por meio de Moçambique, por meio da Amazônia, por meio dos trabalhos que são realizados aqui. Nós estamos cumprindo os 4 propósitos missionários descritos por Jesus, o nosso Senhor. Então, quando uma igreja está cumprindo o propósito para o qual ela foi levantada, Deus vai fazendo essa igreja crescer, o corpo dele vai crescendo, o corpo dele vai amadurecendo, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos aprendendo a servir com qualidade as pessoas, e Deus vai dando o crescimento. Você prega, você rega, e Deus vai dando o crescimento. Queridos, ninguém aqui trabalha para receber menos. Todo mundo aqui trabalha sonhando em receber mais. É impossível, não há ninguém que trabalhe para receber menos.
tomara que nesse mês eu receba menos. Você é assim? Não, você quer ser surpreendido para cima. Não é isso? Não é isso? Sim ou não? O nosso Deus disse a Abraão o seguinte: se você puder contar as estrelas do céu, você vai poder contar a sua descendência. Se você puder contar as areias que estão na praia do mar, então a sua descendência também será contada. Será que Deus está falando de pouca gente ou de muita gente? Em Apocalipse está escrito o seguinte: vi também uma multidão de branco, incontável, não dava para contar. Quem são estes? Estes são os que vieram da grande tribulação, vieram do cajueiros. Todos nós que estamos vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, todos nós que estamos na plenitude do tempo, queridos, olha, se o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, disse o seguinte: olha, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e virão com ele. Mas nós, os que estivermos vivos, o apóstolo Paulo já contava com a volta de Jesus para aqueles dias. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com eles nos ares, os que ressuscitaram, nós transformados, e vamos estar para sempre com o Senhor. Quem vai estar aí para sempre com o Senhor? Todos nós? Aleluia! Por quê? Por causa da fé em Jesus. Ele nos selou, regenerou, transformou. Mas pastor, como é que eu desenvolvo agora esse coração? Comece a mudar as suas atitudes. Comece a perguntar ao Senhor: Senhor, e esse brinco aqui, Senhor, vai honrar o teu nome? Vai, então usa. Pastor, Senhor, que às vezes a gente pode imaginar que a igreja nos pertence, né? Então, não é o Senhor. A Bíblia diz que o árbitro na nossa vida é o Espírito Santo. Não deixe que ninguém te domine, você é livre. Quem está entendendo? É livre em quem, pastor? No Senhor. Para fazer coisas boas, para fazer coisas que edificam pessoas, para fazer coisas que vai motivar a outra pessoa a fazer algo maior do que você. Jesus disse isso aos seus discípulos: olha, vocês vão fazer obras maiores, mas vocês precisam ser obedientes ao que eu estou mandando. Se você e eu formos obedientes à palavra de Deus, nós vamos aprender a amar o irmão, respeitar o irmão, perdoar o irmão, caminhar a segunda milha. Eu tenho dito isso. Queridos, o que vai transformar o mundo é o nosso amor. Jesus disse: olha, amem-se, e o mundo vai crer que eu vim a esta terra. É o amor. Nós vamos chegar lá, que é o caráter de Cristo, mas eu quero que você grave isso. Se não houver amor no seu coração, qualquer serviço seu será infrutífero. Qualquer um. Talvez você até edifique e salve pessoas, mas no último dia, você vai se enquadrar naquilo que Jesus chamou de muitos naquele dia. Quem se lembra do resto? Me dirão: Senhor, Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu fui para lá, fui para cá, não vou falar Amazônia, nem Moçambique, não vou falar. Eu fiz um monte de coisa. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus para fazermos a vontade de Deus. Não é mais a minha vontade. Jesus disse certa vez: se alguém quiser vir após mim, continue fazendo a sua vontade. É isso? Continue realizando aquilo que você quer, aquilo que você pensa. É isso que está escrito? Não. Negue-se. Negue-se. É o primeiro exercício de rendição que você precisa desenvolver na sua vida e na sua jornada. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Não é mais a tua vontade, mas a vontade do céu. Não é mais o que você quer, é o que o Espírito Santo quer. Uma vez, nós falamos isso aqui, e é sempre bom lembrar: a igreja não é do pastor, a igreja não é de vocês,
a igreja do Senhor Jesus. Nós somos o corpo vivo dele para edificar pessoas, salvar pessoas, libertar pessoas, Nilson, mas quando as pessoas quiserem nos adorar, a gente fala assim, não, eu sou homem como você. Lembra de Pedro? Não, Cornélio, nada de se ajoelhar diante de mim, Cornélio. Eu sou homem como você. Adora a Deus. Todos nós temos um chamado de Deus. Eu sou pastor não porque quis, mas porque o Senhor me chamou, mostrou, apontou a direção. Você é líder de célula porque Deus te chamou. Você é um diácono porque Deus te chamou. Você coloca água aqui para os preletores porque Deus te chamou para fazer isso. Você serve na ação social de Luciane, Deus te chamou para isso, abrace isso, não largue isso, faça porque tem muita gente para ser abençoado. Deus chamou você, David, para ministrar o louvor, para ensinar, para ser líder, não largue isso em hipótese alguma. Deus chamou você, Mariana, para ação social, para abençoar pessoas, para transformar a vida, mudar realidades. Você tem um chamado de Deus. Deus te chamou para orar, Deus te chamou para ficar na brecha, Deus te chamou para você fazer diferença na vida das pessoas. Não deixe o seu dom. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, desperta o dom que está em você, Timóteo. Desperta, rapaz. A prova, queridos, de que eu e você podemos nos tornar inoperantes, mesmo que ali esteja o dom espiritual, mesmo que ali esteja a unção de Deus sobre a sua vida, nós podemos tornar infrutífero o dom e o ministério que Ele nos deu. Basta a gente se afastar da palavra e querer viver do jeito que a gente imagina que é o correto. Temos aprendido também que esse mesmo Espírito distribui dons aos cristãos para o exercício do ministério no corpo vivo de Cristo. Deus, por meio do seu Espírito, capacitou cada membro do corpo de Cristo para que estes sirvam uns aos outros com igual qualidade. Ou seja, apenas os cristãos podem se conectar em unidade e amor para o serviço. 1 Coríntios 12, 11, vamos juntos? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu e você temos, pelo mesmo Espírito Santo, o selo da nossa salvação, poder e autoridade para anunciar a mensagem do Evangelho e capacitação espiritual para servirmos na igreja uns aos outros com igual qualidade. Aqui na nossa igreja, os ministérios seguem o alinhamento geral da igreja e também seguem a visão pastoral para a formação de um novo ministério. A regra é clara. Se tem ministro, tem ministério. Aqui nós não temos ministérios cujo Espírito Santo não nos deu os ministros para eles. Eu estou vindo de uma igreja que tinha um trabalho assim. Era você que desenvolvia isso, foi você que desenvolveu esse trabalho e você está vindo para cá, pode ter certeza. Deus tem um espaço especial para você aqui, para que você implante o seu ministério, montando a sua equipe, distribuindo as tarefas. Ninguém pode ser centralizador, todo mundo deve participar, você deve convidar pessoas para fazer parte daquilo ali, porque senão você passa e o ministério também acaba. O bonito é você começar alguma coisa que alguém vai dar continuidade. O bonito é você falar assim, olha, eu estou indo embora, mas olha, você vai muito mais longe do que eu. Siga firme, Deus vai te mostrar um caminho diferente, você vai fazer melhor do que eu. Agora tem líder que quando vê alguém crescer, dá uma rasteira. Conhece gente assim? Hein? Graças a Deus, queridos, graças ao bom Deus, líderes saudáveis não têm medo de sombra. Ele usufrui da sombra, aleluia. É bom demais. Eu vibro quando o Paulão está aqui, o pastor Paulo Sérgio está aqui ministrando, ele fala um pouco mais forte que eu, aleluia. Sacode. Aí vem o pastor Gabriel, fala mais alto do que eu e ele juntos. Uma bênção aquele homem de Deus. Aí vem o pastor George, chora. Ele já chega aqui em cima chorando, já vem chorando. Isso é bênção demais, irmãos.
Maicon, você tem que olhar para quem toca aquela bateria ali e falar assim, meu Deus, está tocando melhor do que eu. Maicon tem esse coração humilde. Igreja, queridos, não é para competir, não. Igreja é para você vibrar com o outro. Poxa, eu ainda vou tocar igual. Senhor, me ajuda. Que inspiração é aquela pessoa? Chega cedo, limpa o prato, limpa isso, limpa aquilo. Já viu como é que cuida do que gosta? A Bíblia diz que aquele que ensina deve se dedicar, deve estudar, deve se preparar, porque o que ele vai falar às pessoas deve vir da parte de Deus e não da parte dele. Quando Deus quer usar a sua vida, Ele vai usar a sua vida, mas você não pode se corromper, achando que você é fonte. Você não é fonte, a fonte é Ele. Você é um canal. Então, quando alguém te elogiar por algum trabalho que você fez, olha, e quantas vezes a gente perde a oportunidade de dizer, meu irmão, como você me edificou, como você me abençoou. Olha como foi bom ver aquela foto sua lá na Amazônia, fazendo aquelas brincadeiras lá. Poxa, que legal com as crianças, abençoando as crianças, chorando com as crianças. Poxa, que legal, né? Daqui a pouco a gente vai ter a nossa assembleia, a prestação de contas. Igreja Batista tem prestação de contas, amém, irmãos? Você vai ver o trabalho da diretoria, o trabalho do Conselho Fiscal, o trabalho dos irmãos que trabalham com os ministérios, que usufruem, né? Digamos assim, usam o recurso que eu e você depositamos aqui para a casa do Senhor. Então cada um presta contas, cada um mostra com clareza. Isso edifica, isso abençoa, isso traz segurança. Tudo que acontece na igreja, tudo que acontece no corpo vivo de Cristo deve servir para abençoar, edificar. E quando você está no lugar certo, com o coração certo, pela motivação certa, pode ter certeza, Deus vai usar a sua vida. Se há ministro, é porque Deus quer que haja aquele ministério. Então, você que tem um sonho, uma paixão, você terá a oportunidade de ver a sua paixão e os seus sonhos se realizarem aqui na PIBAM, em nome de Jesus. Agora, nenhum ministério se estabelece antes de 5 anos. Se começar alguma coisa, você tem que estar disposto. Eu já passei de 5, né? Daqui a pouco faço 6 anos. Se você quer começar alguma coisa que tenha reverberação, a menos que você seja Jesus. Como você não é, você é um seguidor. Jesus levou 3 anos, está impactando o mundo até hoje e vai impactar até a eternidade. Amém, queridos? Mas se você quiser que as coisas tenham continuidade, a partir da sua vida, do seu ministério, você precisa então fazer com alegria, trazendo pessoas, ministrando sobre pessoas. É impossível fazermos algo relevante sozinhos, é impossível. Toda atividade precisa ter um propósito bem definido. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Tempo, alguém disse certa vez lá na América do Norte, tempo é dinheiro. Só que para nós, tempo é o que nós não temos. Se Jesus disse, eis que cedo venho, mas pastor, já passou 2000 anos e não voltou ainda não. Já voltou para muita gente, se você não sabe. Já voltou para muita gente. E vai voltar para mim e para você também. Nós só temos esta vida para viver, esta vida para servir. Quando está tudo bem, a gente, hoje eu não vou não. Não quero fazer não. Não, deixa eu ficar aqui. Mas depois que os dias, lembra lá de Eclesiastes? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, o tempo em que você vai dizer assim, não tenho neles contentamento. Você já não pode correr, você já não pode subir e descer, sua velocidade está se acabando, você já não tem mais a força que você tinha. Então, você está vivo? Pergunta quem está do seu lado, você está vivo? Sacode ele aí. Mesmo que esteja dormindo, dá uma catucada assim, você está vivo? Se você está vivo, é porque Deus ainda tem um propósito real com a sua vida. Não, já estou com 80,
Já estou com... Olha, quem viu aí as fotos do pastor Mário? 84 anos, quem viu aí? Olha lá, olha aí. Meus irmãos, eu falei, eu sei que ele não está assistindo. Está assistindo? Então não vou poder falar, pastor Mário, se você está assistindo. Mas eu disse o seguinte, vamos torcer para ele, queimou lá o gerador lá na Amazônia, ele não está assistindo hoje não. Queridos, tem ideia do quanto esse homem de Deus com 84 anos tem me inspirado? O sujeito estava dentro de um rio. Eu aqui, Senhor, livre os meus irmãos. É jacaré, piranha e outras coisas mais. Livre os meus irmãos. Daqui a pouco eu recebo as fotos de lá. Está o pastor Mário com água até aqui, ó, e rindo à toa. No Rio Negro. Aí eu falei assim, meu Deus, só Deus pode fazer isso. Só Deus, não há outro que possa fazer isso. Então, eu e você podemos servir, podemos edificar, podemos fazer coisas boas e agradáveis para o Senhor. Quero encerrar a minha palavra hoje, repetindo algo que afirmamos na última semana: quem nada recebe, não tem nada para dar ou doar. Você pode repetir isso? Quem nada recebe, não tem nada para dar ou doar. Você recebeu o Espírito Santo? Recebeu? Então você tem muito para dar. Você recebeu de Deus autoridade para realizar. Não se esconda, aproxime-se. Quem sabe há uma lacuna na igreja e você é a resposta de Deus. Você vai se encaixar ali para servir e vai edificar e vai abençoar. Quantas pessoas perdem a oportunidade de servir, mesmo tendo recebido de Deus a autoridade, o poder, o selo, e por isso vão esfriando, vão enfraquecendo. O problema é que, às vezes, você é um líder. Quando o líder esfria, esfria todo mundo que olha para ele como líder. Por isso que eu e você, pastores, diáconos, líderes de célula, nós temos que cuidar muito do nosso coração e da nossa mente. Porque muitas pessoas olham para nós. Muitas pessoas, não são poucas pessoas. E quando nós damos bom exemplo, quando a gente vive para Jesus, as pessoas que estão à nossa volta vão sendo curadas, vão sendo tratadas. Deus vai agindo com poder e glória sobre a vida dessas pessoas.